Então vamos iniciar então sobre Isaías. Isaías é o profeta que mais escreveu. O foco de Isaías, né, é a questão de Jesus, Messias mesmo. Isaías, gente, ele é tido, né? Alguns vão falar que ele é o quinto evangelho, né? De tanto que fala de Jesus, né? Então, o quinto evangelho, né? Ou melhor, ou talvez o livro evangelístico da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, justamente porque, né, ele é alguém que realmente falou e fala sobre o Messias. É, algumas coisas nos slides eu vou passar mais rápido, tá? Porque a gente não vai ficar se apegando em algumas coisas aqui, não. Isso aqui para você depois consultar, né, aí exatamente para algum trabalho que você vai fazer. Então, Isaías, né, a mensagem é o julgamento e redenção por parte do santo, né, por parte de Jesus aqui, por parte do Messias, e o Deus Salvador tem um remanescente, e para este preparou um futuro glorioso. Então, a mensagem de Isaías, né, a partir de algum momento ali no livro de Isaías, vai passar a ser a questão do Messias. Alguém aí já pesquisou o que significa o nome Isaías? O nome Isaías significa a salvação é Deus, né? Ou Deus é a salvação, Jesus é a salvação, salvação é Deus. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E tem algumas propostas de divisão aqui para a gente estudar. Primeiro, dos capítulos 1 ao capítulo 39, eu vou colocar aqui, primeira proposta. Primeira proposta. Dos capítulos 1 ao capítulo 39, que equivale aqui falando sobre a majestade de Deus, ou a soberania de Deus, como Deus, né, está atuando na humanidade, toda a sua soberania ali. E o outro, que é do 40 ao 66, é a ideia do seu domínio universal infinito. Então, essa aqui é uma proposta de divisão do livro, infinito, infinito. Essa é uma proposta de divisão do livro. E o interessante é que tem uma outra proposta, a segunda proposta que eu gosto muito, que ela é a seguinte questão. Dos capítulos 1 até o capítulo 37, está falando do rei. Vai falar sobre reinado. Do capítulo 38 até o capítulo 55, está falando do servo. Percebe, né? Então, nesse espaço de capítulos que tem aqueles textos sobre Jesus, seu servo sofredor. E dos 56 a 66, aqui nós temos o conquistador ungido. Toda vez que falar Messias a partir de hoje, o que significa Messias? Messias é uma palavra em hebraico que significa ungido, tá? Messias no hebraico, Cristo no grego, significa ungido. Então, se você fala assim, Jesus Cristo, o Messias, está errado. Que você está falando assim, Jesus ungido ou ungido, né? Então, tanto Messias quanto Cristo significam ungido, tá? Então, Isaías é esse profeta que vai falar, né, exatamente sobre
e Jesus. É Cristo no grego que significa ungido, não é isso? Como é que é? É Cristo no grego que significa Isso, ungido. isso, Ah, tá. exatamente. Então, Messias é uma palavra hebraica, Cristo é uma palavra grega, tá? Então, o Messias é revelado, né, como provido do Espírito e da palavra. Então, abra comigo aí Isaías capítulo 53, versículo 6, e anotem isso aí. Isaías 53, versículo 6, é o versículo chave do livro. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele, tá? Então, o versículo chave é Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre ele. Então, o Isaías, se você for ler em algum comentário, alguma coisa, você vai ver que ele era casado, né? Tinha 2 filhos, né? O texto, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Isaías 7:3. Então o Senhor diz aí, vai agora. Não, não é esse texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é 7:3, né? 8:3. Deitei-me com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. O Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Sal-Hasbaz. Deixa eu ver o que tem escrito aqui no. Eu não tenho. Pois antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e despide de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor voltou a falar comigo, dizendo, e por aí vai. Então, ele começou seu ministério, né, a partir dos 40 anos. Na verdade, ele ficou 40 anos, né, de ministério. Ele foi o que profetizou no reinado de Ezequias, né? O rei Ezequias. Então, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então ele começa seu ministério nos dias do rei Uzias, tá? E vai terminar no dia do rei Ezequias. É, você sabe me falar qual é a forma, né, que a tradição diz que Isaías morreu? Alguém já leu sobre isso? Eu não. Já ouviu alguém falando sobre isso? Tem um livro, o livro é apócrifo, obviamente, né? Chama Assunção de Isaías. Então, esse livro vai falar que Isaías foi morto cerrado ao meio. Durante o reinado de quem? Ezequias. Não. Manassés?
Manassés. Exatamente. O O rei pior, mau. o rei mau. Exatamente. A tradição vai dizer, então, que ele foi cerrado ao meio, né? Então, ele estava fugindo do Manassés e seu exército, e ele se esconde dentro de um tronco oco de uma grande árvore que estava na floresta. Só que ele, um pedaço da orla, né? Ficou para fora, eles viram, tá ali. Aí começaram a serrar o tronco. É uma cena de filme de terror mesmo, né? Então, Isaías, ele morre, então, né, no reinado do rei Manassés. Então, ele vive, né, no rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Vou voltar para cá. Então, a palavra-chave é salvação, né? Isaías proferiu, então, essas primeiras profecias próximo ao final do reinado de Uzias e continuou a profetizar até o início da corregência de Manassés e Ezequias, né? Na transição ali entre a morte de Ezequias e o trono de Manassés, né? Proferiu juízo e salvação a respeito de Judá, bem como também de outras nações estrangeiras. Então, dos capítulos 13 ao 27 de Isaías, tem a ver com profecias a outras nações, né? Então, se você pegar aí o capítulo 13, juízo contra a Babilônia, capítulo 15, ou melhor, ainda no capítulo 14, lá embaixo, profecia contra os assírios, 15 contra Moabe, 17 contra Damasco e Efraim, 18 contra Etiópia, 19 contra o Egito. Então, por aí vai. Até o capítulo 27, né? Que são profecias exatamente contra alguma nação estrangeira. Isaías é bem conhecido por suas profecias messiânicas, tanto relativas a um rei como um servo sofredor. São escritos permeados de sua compreensão da santidade de Deus. Isso se deve à mudança de vida que Isaías experimentou ao vislumbrar a glória do Senhor, o Rei Todo-Poderoso sentado em seu trono. Está lá em Isaías 6, é um texto que a gente vai tratar ele, que é o chamado de Isaías, né? Que é o chamado de Isaías. A gente sabe que outros profetas também usaram Isaías como base. Então você tem Miqueias, que era contemporâneo de Isaías, que usou o livro de Isaías, a profecia de Isaías como base. Você tem o livro de Jeremias, você tem o livro de Sofonias também. Então você tem parte, né? Então, por exemplo, Sofonias que a gente viu agora, deixa eu pegar um texto lá de Sofonias, por exemplo. Agora é achar Sofonias, né? É, achei Sofonias. Então, por exemplo, Sofonias capítulo 2 versículo 15 tem essa cidade alegre que vivia em segurança, que dizia no coração: Eu sou, e fora de mim não há outra. Como ela se transformou em ruína, em toca de animais selvagens, todo aquele que passar por ela zombará e sacudirá a mão. Então, Isaías capítulo 47, Isaías capítulo 47, no versículo 8: Agora ouve, tu que te entregas aos prazeres, que vive tranquilo e diz no seu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem passarei pela perda de filhos. Então, são profecias contra a Babilônia, né? Que tá em Isaías
o profeta Sofonias usou. Mas tem outros também, Naum usa, Jeremias usa, né? Então, a profecia de Isaías é bem importante também para os próprios profetas, né? Isaías era um pregador talentoso que se valeu de ilustrações sofisticadas e de interessantes figuras de linguagem, né? Então, a gente vai encontrar muito disso em Isaías, né? Então, por exemplo, né? Por exemplo, ele dá força ao cansado e fortalece o vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, ou melhor, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigam. Quer dizer, subirão com asas como águias. Quer dizer, ele usa aqui figura de linguagem, né? A ideia é realmente de se transformar numa ave, ou voar como ave, na ideia de descansar. Suas mensagens eram declarações ousadas sobre o poder de Deus para salvar a humanidade do pecado e libertar reis e opressões de governantes poderosos. Ele conclamou as nações a confiarem no Senhor, porque além dele não existe outro Deus. O Senhor estabelecerá seu reino para sempre, declarou Isaías. Opa. As mensagens de Isaías são organizadas em grandes trechos. Gente, presta atenção, eu não vou me ater a esses grandes trechos aqui, porque são 66 livros, tá? E a gente pode, eu posso só passar rapidamente e vocês anotem aí, tá? Vou colocar, quer dizer, eu vou mandar o slide para vocês, a gente não precisa se ater muito, não. E eu não vou ler os versículos que tá lá. Então, por exemplo, o primeiro grande trecho, está lá nos capítulos 1 até os capítulos 6, ou melhor, capítulo 1 até o capítulo 6, vai falar da exaltação de Deus quebrando o orgulho humano. Né? Então, desde o início, né, vai exatamente falar. Olha como que tá, olha como que Isaías começa. Essa questão da exaltação do orgulho humano, por exemplo. Abra lá em capítulo 1, versículo. Quer ver? Versículo 3. Olha como é que é a profecia de Isaías. Capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu proprietário. O jumento conhece o coxo posto pelo dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Tá vendo como é que ele começa fazendo esses contrapontos, né? É, A nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. E perceba que esse primeiro trecho termina no capítulo 6. O que que tem o capítulo 6? O capítulo 6 é o chamado de Isaías, que vai falar que como que, né, ele vai ser chamado porque ele mora junto com um povo de impuros lábios. Então, toda essa questão do orgulho humano, no capítulo 6 converge para Isaías. No capítulo 6 está assim, é, ai de mim, no versículo 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei e o rei dos exércitos. Então, Isaías tá colocando uma imagem nele, aquilo que era o reino de Judá. Né? Então, aquilo que era o reino de Judá o Isaías está colocando exatamente nisso. Então, dos capítulos 1 e 6, vai ser sempre esse contraponto aí de, né, Deus versus o orgulho humano. Então, Isaías conclama o povo rebelde de Judá, que sofrerá um revés militar a se arrepender. Então, ele está clamando o povo a se arrepender, agir de maneira justa, né, cessar os rituais vazios que estavam sendo realizados no templo.
Jerusalém será transformada, o renovo do Senhor Messias estará presente, removerá os pecados. Eu quero só pôr um adendo aqui. A partir de agora, todos os profetas, você já sabe que Messias é chamado de remanescente, remanescente. Ele vai ser chamado também de o renovo. Então, tem alguns textos, por exemplo, Zacarias vai falar, e o renovo virá. Então, o renovo é Jesus Cristo, o remanescente é Jesus Cristo. Tem outros que vai ser o tronco de Jessé. Então, sempre que falar assim, mas o tronco de Jessé permanecerá. É, renovo, tronco de Jessé, remanescente, é, grande semente, né? Tem uma. Deixa eu ver se é aqui que fala da semente. A santa semente. Então, tudo isso aqui se refere a Jesus Cristo, ao Messias. Santa semente, tá? E se eu for lembrar, a partir do ano que eu for lembrando, eu vou colocando aqui também. Esse é o primeiro grande trecho, né? O profeta se humilhou, foi perdoado e enviado por Deus para endurecer o coração dos que se recusavam a dar ouvidos ao Senhor. A gente vai tratar esse texto aqui, viu? Eu vou caminhar e depois a gente volta neles. O segundo grande trecho é dos capítulos 7 até o capítulo 12. Do capítulo 7 ao capítulo 12 vai falar do príncipe da paz porá fim às guerras de Judá. O príncipe da paz vai estar exatamente no capítulo 9, que vai trazer a menção do nascimento de Jesus. É um texto que a gente vai ver também. Então, durante o reinado de rei Acaz, o rei ímpio, Judá foi atacada pela Síria e por Israel. Acaz se recusou a confiar em Deus para conseguir libertação. Em vez disso, buscou ajuda com o Império Assírio, embora Deus houvesse predito o fim de Israel da Síria. Deus ofereceu esperança e paz no meio do teu filho. Essas promessas farão com que as pessoas confiem no Deus de sua salvação e lhe deem graça. Então, a partir de agora, vai ter relatos de guerra, relatos de possíveis invasões, e eu fiz exatamente esse resumo para falar que o rei Acaz, ao invés de confiar em Deus e na palavra do profeta Isaías, ele vai buscar refúgio é, com o rei do Império Assírio. Besteira, né? Deus ofereceu a esperança e a paz, principalmente no capítulo 9, que vai falar sobre a vinda do Messias. A gente vai tratar esse texto também. Esse texto de Isaías 9 é muito usado em Natal, né? É muito usado em Natal. Então, vai falar de. Porque o menino vos nasceu, né? E foi concedido, o governo está sob seus ombros e tudo mais. Terceiro trecho dos capítulos 13 a 27. Então, essas nações serão destruídas quando a ira do Senhor Deus se acender contra elas, né? Então, há uma palavra de alento que se mostra é, é, de alento e de motivação para aqueles judeus que são desanimados, né? E falando que o plano de Deus para o mundo será cumprido. Todos cantarão de júbilo, né? No farto banquete e tudo vai. O quarto grande trecho, dos 28 aos 29, vai falar de confiar em Deus ou no poderio militar. Quando você olha as invasões, você vai confiar em Deus ou você vai crer que aquele povo realmente é poderoso, não tem como a gente lutar contra eles, não tem como a gente estabelecer contra eles, porque eles têm um poderio militar muito alto. Isaías faz um contraste entre os líderes obstinados e bêbados de Israel, que governa com justiça perfeita e oferece instrução verdadeira para o remanescente da nação. Isaías condenou a vã confiança do homem. Deus desejava ensinar, ajudar, abençoar, prosperidade e libertar dos assírios. Apesar da fé de Ezequias, esse rei fez uma aliança com os babilônios. E, gente, o Ezequias, ele fez uma aliança com os babilônios. Vocês já leram lá? Nesse trecho dos 28 a 39, nós temos algumas questões nele. Nesse trecho tem aquele relato que a Síria vem contra
Judá, né? Governado, a Síria governado pelo Senaqueribe, Judá por Ezequias, e o rei Senaqueribe manda uma carta para Ezequias. Ezequias abre a carta e lê, e na carta está assim: eu sei que vocês adoram um Deus único, mas olha ao redor, eu conquistei todas as nações, eu não vou conquistar esse reino seu, que é relativamente pequeno? Ezequias, então, vai orar, diz a Bíblia, em Isaías 36, 37, que o Ezequias coloca pano de saco e cinzas como, como um símbolo de humilhação diante de Deus, e Deus responde a Ezequias exatamente naquela palavra de que, pelo mesmo caminho que o rei Senaqueribe veio, eu vou fazê-lo voltar, né? E naquela mesma noite, né, diz a Bíblia, então, que o anjo fez um furdunço lá no acampamento, que cada um saiu matando, né, eles mesmos, e eles voltam e deixa Ezequias em paz. É nesse mesmo trecho que Isaías vai ter com o profeta Ezequias, e vai falar assim: põe em ordem a sua casa, porque essa enfermidade é de morte. Isaías, então, vai embora, Ezequias dobra os joelhos e ora, ou melhor, Ezequias, ele vira, né, o texto, na verdade, ele vira para a janela e ora. Isaías então volta com a mensagem de Deus falando que ele não morrerá. Deus vai dar mais anos, né? Acrescenta mais 15 anos para ele. Então é nesse trecho que tá essas histórias aí de Ezequias, do rei Ezequias, tá? Depois nós temos o Deus incomparável trará a libertação. Aí nós temos, por exemplo, né, Isaías 41, né, que a Elisângela leu aí 43, o Deus resgatador. O 42, o servo do Senhor. 44, a soberania de Deus, a inutilidade dos ídolos, né? E por aí vai. E aí você está indo, né, comum. Então, provavelmente esses escritos foram na época dos últimos dias de Ezequias, quando Manassés, seu filho perverso, começou a reinar. Embora o povo estivesse confuso e cego com relação ao poder de Deus, havia esperança no Senhor. Se o povo da aliança esperasse e confiasse no seu Deus, ele seria sempre fortalecido. E é por isso que você tem o texto que eu li aqui, ó, né? Esse é um texto que dá confiança, né? A partir do 27. Porque diz, ó Jacó, e fala, ó Israel: o meu caminho está escondido no Senhor e meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que se esperam no Senhor, ou melhor, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quer dizer, é uma palavra de esperança àquele povo que, de uma certa forma, né, está sofrendo ali agora nas mãos do rei Manassés, né, que começa a sofrer do rei Manassés. O servo sofredor trará salvação, né? E aqui já é o assunto servo sofredor mesmo. Inclusive, o capítulo 53 vai trazer exatamente o texto, né? Base para o servo sofredor, e que nós lemos aí também. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre eles, né? Então, Israel estabeleceu um contraste entre os judeus, servos desobedientes, e outro servo, o escolhido pelo Senhor para restabelecer a justiça e a retidão da terra. Embora seus caminhos maravilhosos sejam muito além da compreensão humana, sua palavra se cumprirá de acordo com a aliança eterna que Deus fez com Davi. E o último grande trecho, né, os 10 últimos capítulos, né, o reino restaurado de Deus será caracterizado pela injustiça, pela observância apropriada do descanso sabático, por um jejum realizado com atitude humilde. Gente, aquilo ali não é injustiça.
Ele é justiça. Espera aí, deixa eu já consertar que tá estranho. Não sou estranho para vocês, não? Reino de Deus baseado em injustiça? Vamos lá. É, aqui embaixo. As profecias terminam com uma oração de louvor. Olha a doxologia de novo aí. A Deus, né, por seu amor e bondade em salvá-lo das aflições do passado, uma confissão de pecados e de rebeldia contra o Espírito Santo e uma súplica para que Deus revele novamente seu poder e a sua glória ao povo e não se ire contra ele nunca mais. Do capítulo 63, a partir do 7 até o 64, né, 12, é essa doxologia. Então, temas teológicos. Deus odeia o orgulho e ama a humildade. Deus tem um controle soberano sobre todas as nações da terra. Deus enviará o Emanuel para libertar seu povo, estabelecer seu reino de prosperidade, paz e alegria. Deus é o primeiro e o último, o Criador e Salvador do santo Israel. Não obstante, ele vela pelos seus. O poder das nações não é nada diante dele. E o servo sofredor pagou a penalidade dos pecados de todos, de todo mundo, mediante sua morte e glorificação. Aqui eu coloquei alguns apontamentos, mas, gente, é só alguns, tá? Porque tem vários outros. Eu posso até, quando eu mandar esses slides, posso mandar mais referências daquilo que Isaías profetizou e o que aconteceu no Novo Testamento, tá? Então, eu só coloquei alguns aqui e é obviamente que no Novo Testamento Isaías é o livro que mais se repete, tem muito mais citações, né, no Novo Testamento e por aí vai. Ok, isso aqui eu vou ensinar você, se der tempo eu ensino uma questão aqui de Isaías. Ok? Então vamos lá, abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías é chamado para ser profeta. O texto começa assim, ó. No ano em que morreu o rei Ezias, olha que interessante, lá no capítulo 1, Isaías fala, né, que ele começa a profetizar exatamente no tempo do rei Uzias, né? Ele começa a profetizar. E, na verdade, o seu chamado, quando ele recebe o chamado de Deus, ele, e- ele, ele recebe esse chamado de Deus quando o rei Uzias morre. Então, no caso, não é que ele começou a escrever primeiro e depois, né, a profetizar. Ele começa a profetizar aqui agora no capítulo 6. Mas ele já tinha escrito coisas antes, né? Então foi exatamente no dia da morte do rei Uzias que ele recebe o chamado de Deus. Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda, toda a terra está cheia da tua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deixa eu só um dado legal aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum slide falando disso aqui. Acho que eu não tenho. Eu acho que eu vou ter que fazer um slide para esses negócios. O que está acontecendo aqui, na verdade, é o rei Uzias. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas o rei Uzias,
ele foi um rei que fez o que era bom aos olhos, mas no final da sua vida ele desobedeceu a Deus, né? Ele quis reinar de acordo com sua própria vontade, ele é cometido por uma lepra, né? Então, ele tem que deixar o trono, porque ele precisa se tratar pela lepra, e ele morre por causa dessa, dessa doença. E a ideia aqui que Isaías está colocando é exatamente esse contraponto de um rei humano que morre, mas, independente da limitação humana, que o próprio Isaías vai falar dele, independente da própria limitação de morte humana, tem um rei que está sentado no trono. Tem um rei que comanda. E o texto vai dizer, então, que o rei Uzias, eu vi, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É, tem uma questão que é importante nos textos de Isaías. Tem uma questão importante nos textos de Isaías. É, no versículo 1 vai dizer assim, ó, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Esse Senhor aqui é Adonai, tá? E quando a gente vai ver lá no capítulo 3, o versículo 3, por exemplo, você tem o Senhor que é escrito todo em maiúsculo, né? O Senhor escrito em todo em maiúsculo ali é Yahweh, enquanto no primeiro lá é Adonai. Não tem muita questão de teologia nisso, mas é só para simplificar que o Adonai ele é um tratamento um pouco mais próximo do que o Yahweh. Lembra do Yahweh? Yahweh é aquela palavra que não pode ser dita, né? Ou melhor, o tetagrama. Eu coloquei algumas vogais para ajudar na pronúncia, mas é um nome impronunciável. Mas o Adonai traz uma aproximação de um rei que está perto. E ele está vendo esse rei sentado no trono e seu manto todo, né, que encheu o templo. E olha que interessante, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com duas cobriram o rosto, com duas cobriram os pés e com duas voavam. A gente consegue fazer uma, uma semelhança ou entender o que quer dizer esses serafins nessa posição? Alguém já leu sobre isso em alguma vez? Exatamente sobre essas asas no rosto, nos pés? Ninguém nunca leu, não? Pastor, eu já até li, mas Ah, aí, hoje, antigamente a gente imaginava anjo mesmo com asa, né? hum. Quando a nossa imaginação voltava para isso, de que os anjos tinham asa. Hoje, a gente já sabe que anjo não tem asa, né? Anjo não tem asa? Não, Quem disse? ninguém, não. Quando Mentiram para mim, então. Como é que é? Eu sempre imaginei um anjinho com asas. Esse texto aqui está falando que Serafim tinha o quê? Cada um tinha 6 asas. E agora? Mas não é uma forma de se expressar, não? Uma forma de falar, não? Aí, e quer expressar o que aqui, no caso? Seria uma hipérbole, um exagero dele na colocação dos anjos? Tipo como se eles não pudessem olhar a tamanha glória de Deus, tocar os pés sobre o manto que cobriam toda a terra, né? No caso do versículo aqui, alguma coisa parecida?
Quem mais? Quem dá mais? Hã? Vamos? Quem mais? Eu acho que mais ninguém. Pode falar, por favor. Lê para mim o versículo 2 aí, 6-2. 6, o 1 e o 2. É, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. e com duas o quê? Voavam. Voavam. Uhum. É claro que O nós. uso, Oi? o uso das asas seria para, tipo, encobrir alguma semelhança com os anjos, com o ser humano, alguma coisa assim? A gente Porque vai. fala de pés, né? E Aham, em outro lugar na Bíblia tem uma descrição de anjo não tem. semelhante. Na Então, verdade, eu acho Serafim. Na verdade, que Serafim é o único lugar que cita Serafim é aqui, né? Não tem outro lugar na Bíblia que cita Serafim. É, vou então, anotar. na visão de Isaías aqui agora, olha aqui o texto no hebraico. Opa. O hebraico ele é lido da direita para a esquerda, viu, gente? Então tem que ler daqui, ó. Preenchido o tempo, Serafim, preencheu o tempo, ficou assim de preparação 6 asas, né? 6 asas, teve cada um desses 6 asas. A palavra Kenaparrim. Vamos ver o que é essa palavra. Então, a palavra significa kanak, né? A transliteração kanaf, asa, extremidade. Então, vamos ler um pouquinho mais aqui. Deixa eu traduzir. Aqui, asa de pássaro, por exemplo. Isso, de pássaros. Voar para longe, de inseto, querubim, serafim. Somente nesse texto, né? Fala asa 2 vezes no versículo 2. Depois tem a visão de Zacarias, que tem asa. E borda, canto, fim, emplumado, voando, um ao outro espalhando uma borda. Então, no texto de Isaías, aqui, nesse texto, a visão que Isaías está tendo é um anjo com asas mesmo. A sua pergunta se anjo tem asa, eu não vou entrar aqui na questão. Você vai precisar esperar o módulo de teologia sistemática que vai tratar sobre angelologia, o estudo dos anjos. Aí a gente vai fechar se tem asa ou não. A visão que ele está tendo aqui é alguém com asas. E o texto diz que ele cobre o rosto. Por que que ele cobre o rosto? Porque o rosto, vocês estão me vendo aqui, né? O rosto
O rosto tem os seus sentidos sensoriais aqui, ó, visão, olfato e paladar. Tá vendo? Tanto a questão de ver, questão de cheirar e a questão né, de sentir o gosto. Então, tem um porquê fazer isso aqui. A ideia aqui é exatamente estar fechado para aquilo que aquele mundo, no caso, oferece. Por quê? Porque nós estamos tratando de um Deus que é santo. Santo no Antigo Testamento tem a ver com é, separado, tá? Então, toda essa geração, vamos dizer assim, todos os israelitas, eu não quero ver nem sentir o gosto daquilo que eles estão experimentando. Com as outras duas asas, ele cobre os pés, e os pés têm a ideia de direcionamento aqui. Como são belos os pés, né, dos que anunciam boas obras. O pé dá direcionamento, quer dizer, o direcionamento que Isaías tem que tomar a partir de agora não é dele próprio, mas do Deus que é santo. Então, no ouvido não tem nada, né? Porque ele precisa ouvir a palavra de Deus. O Isaías, o profeta, sempre ouve a palavra de Deus para passar a mensagem para o povo. E o texto vai falar também que. Pastor, Pode falar. repete a parte dos pés para mim, meu áudio cortou aqui. Os pés têm a ver com direcionamento. Então, por exemplo, né? A gente tem aquele versículo, como são belos os pés dos que anunciam as boas obras, né? O pé vai dar o direcionamento para onde o corpo vai, né? Então, por que que os pés é escondido também? Porque não é o direcionamento que o próprio Isaías vai tomar na vida a partir de agora. Assim como, lembra que a gente falou, o Isaías está profetizando num contexto de uma nação corrompida e ele também é corrompido, né? Então, diante da majestade e da santidade que ele está enxergando ali, ele precisa fazer algumas decisões na vida, inclusive andar de acordo como Deus quer que ele ande. É por isso que ele fala, ó, a partir de agora, né, os querubins estão com os olhos fechados, questões sensoriais, né? Aquilo que ele vai olhar e vai desejar, aquilo que ele vai cheirar, aquilo que ele vai comer, né? Tudo que é desejado justamente para abastecer. Então ele precisa estar fora disso, que o direcionamento é só em Deus, inclusive os pés. Então o texto vai falar que com dois cobriam o rosto, com dois cobriam os pés, e ainda tinha mais duas asas que fazia ele voar. Toda vez que no Antigo Testamento você vê essa essa metáfora, né, de você tem asas para voar, não quer dizer a ideia de voar mesmo, mas tem realmente a ideia de movimento, vai sair de um lugar e ir para outro lugar. Agora, não com direcionamento dos seus próprios pés, mas ouvindo a palavra de Deus, você vai direcionar de acordo com a vontade de Deus. Porque aqui o que está em contraste aqui é o ser humano corrompido, pecador, versus um Deus que é santo e separado. Quando fala dos serafins, eles falam que eles estão, né, e duas voando, duas asas voando, e no versículo 3 vai falar, e clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E a base das portas tremeram a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Toda vez que no texto bíblico fala que o templo se encheu de fumaça, também é uma metáfora da glória de Deus sendo completa ali.
Paulo ele vai falar lá em Efésios capítulo 3, a glória na igreja, né? Então, é a fumaça de Deus, é a glória de Deus na igreja. O Asaf, quando vai fazer seu salmo, né? Um dos salmos que Asaf fez, ele fala que quando ele tocava ali a harpa, a fumaça enchia o templo, é a glória de Deus. Então, são essas expressões que a gente tem que perceber. Vocês estão entendendo? Na visão de Isaías, ele estava enxergando asas aqui, sim. Na visão de Isaías. Anjo tem asa? A gente vai ver isso em angelologia. Eu, Claudinei, o meu posicionamento que não tem. Mas, no texto de Isaías, nesse contexto, a visão que ele está tendo, porque ele está tendo uma visão aqui. Ele está vendo a visão de Deus no trono, a, a, a orla de Deus está cobrindo todo o templo e que nós estamos aqui de frente para uma visão agora de serafins, né? E está falando aqui de asas que cobriam e voavam. Cobriam o rosto, cobriam os pés, mas está nesse movimento, né? Exatamente nesse movimento de Deus. Ok? O texto continua assim, ó. E clamavam uns aos outros, santos, não, verso 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-lhe a boca com a brasa e disse, agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Então perceba a progressão do texto. O Isaías, ele percebe então que há uma questão de santidade ali no altar, ele viu o Senhor, né? Ele está percebendo um templo celestial aqui, não é o templo de Abraão, de Salomão, obviamente, mas é um templo celestial ali. Esse Deus que se assenta no templo é um Deus santo que está em contraste com o povo. E a ideia é que Isaías se coloque como o profeta daquele povo, ou melhor, o profeta de Deus, trazendo a mensagem para aquele povo, mas o profeta ele precisa ser transformado primeiro, né? Então ele precisa fazer uma reflexão pessoal da sua vida antes de ser esse que vai intermediar, né, entre Deus e o homem, né? Então ele é purificado, né? Isaías suplicou para ser purificado, né? Ele vai ter essa purificação. Deus atende esse pedido e é essa ideia do anjo pegar uma brasa, né? Tenaz é aquela tesoura, né? Que pega coisas quentes, né? Então pega e coloca na boca, é a ideia da purificação, né? É a ideia de realmente ser purificado. Ali colocou na boca dele, porque ele fala que ele mora no meio de um povo de impuros lábios, né? Que fala de qualquer jeito, e ele também é um desses, né? Que murmura, que, enfim, faz tudo. E aí a gente lembra, né, lá de Tiago, que vai falar sobre os pecados da língua, né? Então é nessa ideia que, que Isaías precisa ser purificado aqui. Ele viu essa necessidade, ele entendeu a necessidade realmente de se colocar como profeta, né? Ali trazendo a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Verso 8: Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem irá por nós? E eu disse, aqui estou, envia-me.
Ele então disse: Vai, diz a este povo: ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, ou não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converterá, nem seja curado. Então eu disse: Até quando, Senhor? Então eu disse até quando, Senhor, no hebraico dá uma ideia de grito, tá? Então, imagine a cena dele, a visão que ele está tendo, e de repente ele dá um grito: Até quando, Senhor? E o Senhor respondeu: Até que as cidades sejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela e a terra seja totalmente abandonada. Mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados, ainda deixaram o topo. A santa semente é o seu topo. A santa semente é referência ao Messias. Então, o que Deus está falando assim: eu vou levantar um profeta que vai profetizar contra esse povo para que esse povo se arrepender, mas eles não vão se arrepender. Eu vou fazer coisas para eles verem, mas eles não vão enxergar. Vou fazer coisas para eles ouvirem, mas eles não vão ouvir. Então a cidade vai ser desolada, mas no final haverá a santa semente. Então esse é o chamado do profeta Isaías. E a minha pergunta para vocês é: já fez essa oração? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem já fez essa oração? Eu acredito que a maioria de nós já fez essa oração, né, Claudinho? Principalmente para quem vai para viagens missionárias, a gente sempre faz isso, né? Uhum, Fala isso aqui, envia minha. exatamente. Agora tem uma questão que ele fala isso depois de reconhecer a sua a sua limitação, né? E quantos de nós, estou falando no geral, obviamente, que, como você disse, vai para uma cidade, para uma viagem missionária, ou vai para algum trabalho na obra do Senhor, arrogante, é, presunçoso, deixa que eu faço. As coisas vão acontecer porque eu planejei, né? A ideia aqui é a humilhação de Isaías justamente com um Deus que é soberano e santo. Amém? Amém. Então, no ideal, então, toda vez que a gente se põe à disposição para o Senhor, para fazer algo para o Senhor, é fazer um tipo de oração dessa, né? Pedindo ao Senhor para tirar, né, toda a nossa impureza, né, para que Ele nos use. É. A ideia não é nem tirar a impureza, porque é claro que, né, o texto bíblico vai falar que aquele que se diz que não tem pecado já pecou, né? Mas é a ideia de você não ir para a obra do Senhor com suas próprias forças, sabe? Por isso que o serafim estava lá, ó, com o rosto tampado e os pés tampados, mas voava. Ele sabia a direção, o direcionamento vinha pelo aquilo que ele ouvia de Deus, mas ele voava, ele estava sempre em movimento. Volta a falar. Falou em asas, a ideia é movimento, né? Não é ficar parado. Então, o Isaías se coloca como alguém que destituído de impureza no falar. E é porque esse falar, né, lábios impuros, né? Então, por exemplo, aquele que é arrogante, ele sempre vai falar a favor de si mesmo, né? Eu fiz, eu faço, é sempre assim. É isso que o povo de Israel estava, né? Eles estavam na sua apostasia dizendo que nada ia acontecer com eles. Então, quando Deus fala assim o profeta fala que ele é um povo de dura cerviz, né? O que que é cerviz? É essa parte aqui, ó, né? Das nossas costas.
a cervical. Dura cerviz é que não se submete, tá ligado? Esse povo é um povo de dura cerviz. Cerviz é essa parte aqui, tá duro. Porque aquele que tem, né, a cervical correta é aquele que se submete, né, se prostra. Mas o povo de dura cerviz, não, aqui, ó, só na altivez, só na arrogância eu faço. Então, é nesse sentido, quando fala purificar a língua, quando Tiago está falando lá de purificar a língua, tem a questão da arrogância também, da questão da murmuração, né, de achar que é melhor que outros, né? Ok? Ok. Fechou? Vamos lá, dá um pulo aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 9, do 1 ao 7. Leem para mim, por favor. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga de seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ok. Eu vou dividir por partes isso aqui. Primeira parte. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Podemos fazer uma percepção aqui daqueles mapas, né? Deixa eu voltar lá nos mapas. Porque ele vai narrar e vai falar sobre duas cidades aqui, ó. Naftali, olha, Zebulon. Naftali e Zebulon. E vai chamar essas cidades de aflita. Essa cidade foi humilhada. Minha pergunta é, por quê? Que Isaías está falando que essas cidades foram humilhadas, chamando de aflitas. Acho, por mim, acho que era uma cidade onde havia muito pecado, onde que acho não havia esperança, né, com aquele povo de Zebulun e Naftali, de um ponto de vista. A questão do pecado, Quilo, é em todo o Reino do Norte aqui no caso, né? Então não é essa explicação certa. Que havia pecado lá, com certeza havia. Mas não é essa explicação. Quem mais se habilita? Vou colocar de novo aqui o texto, o mapa.
Pode falar aí, que abriu aí. Sim, eu acho que havia pessoas de nível baixo, né, em termos de condições. Então, era um lugar desprezado. Olha nesse sentido. Tinha gente de nível baixo aqui, ok, mas essa não é também a explicação. Nesse mapa não fala nada com vocês? Quando eu mostro esse mapa aqui, não fala nada com vocês? Estou Ele fazendo tá. É porque o Reino Norte tinha sido derrubado? Não. exatamente. Mas mais do que isso, Nádia. É Nádia que falou, né? Não, Monique, mas eu ia falar a mesma coisa, Ah, só porque tá, que eles você abriu. ficaram Aham. pelo rei Manassés também, né? Exatamente. Então, lembra que eu falei que toda invasão vinha do norte? Porque naquela parte são, né, montanhas, cadeias de montanha, não tinha como passar. Então, toda a invasão que ocorria naquele local vinha do norte. Então, Naftali e Zebulon representam o norte aqui, ó, é o caminho. Olha o caminho. É o caminho, foram as primeiras a serem destruídas. Então, a ideia do texto é chamar essas cidades de Zebulon e Naftali, né, como aflita e humilhada, mas aqui há uma esperança. Aqui tem um ponto de esperança, olha só. Porque no passado foi humilhada a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Que futuro glorioso é esse, gente? Jesus. Como? Fala mais. Jesus nascendo, reinando. Não, 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 não. A profecia se cumpre aqui, ó, Mateus capítulo 4. Olha, volta, vai lá para sua Nascimento. Bíblia de Mateus capítulo 4, que é o início do ministério de Jesus. Onde ele nasce? Não. Depois da tentação de Jesus, ele inicia seu ministério exatamente nessas terras. Então, olha para você ver. Olha para você ver, redundância, né? Mateus capítulo 4, versículo 12, diz assim: Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali. Continuando a ler, para que se cumprisse o que foi dito, falado pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz se raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Que luz é essa? É a luz do Messias iniciando seu ministério ali. Volta lá para Isaías 9, versículo 1 e o 2 também, né? Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempo passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Amém? Jesus inicia seu ministério no lugar extremamente improvável. Porque, como eu disse, no momento que Jesus, né, nos dias de Jesus, o povo olhava para o norte, para aquelas terras, e falava assim: Galiléia dos gentios. Cadê o mapa de Jesus aqui? Quer ver? Mapa na época de Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para pegar aí? Tá tranquilo? Tá favorável? Sim, Então, perceba que a parte de cima aqui, ó,
A partir dessa parte aqui, Emaús, Monte Gerizim, Samaria, tudo é a parte de cima que correspondia, né, à região, ao Reino do Norte, né? Então, a partir daqui até aqui em cima, ó, Galiléia, Cafarnaum, Nazaré, Canaã, tudo isso aqui era a região norte, que foi assolada pelo Império Assírio. Assolada pelo Império Assírio no sentido de mistura de povos, que a partir de agora, lembra do- da profecia de Oséias? Não meu povo, porque está misturado. Mas Jesus, ele nasce em Belém, mas ele mora aqui, em Nazaré, e o texto vai dizer que ele deixa Nazaré, vai em torno do Jordão e fica lá em Cafarnaum, que aqui é onde tinha a tribo de Naftali e Zebulon. Então a profecia é que o Messias, a luz que é o Messias, resplandeceria primeiramente nessas cidades, que eram desoladas naquele momento, mas que eram desprezadas no mundo atual. No mundo atual, no mundo de Jesus, na época de Jesus. Eram desprezadas pelos próprios judeus aqui do sul, da Judéia, de Jerusalém, porque era um povo exatamente excluído, esse povo aqui, ó, justamente por causa da sua mistura. Mais uma vez, pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré, Galiléia dos gentios, né? Os judeus não comem nos mesmos pratos que os samaritanos, né? Então, tudo isso são apontamentos de que aquela região norte ali era uma região extremamente desprezada, extremamente aflita, mas a luz resplandeceu exatamente naquele lugar. Isso quer dizer que Jesus, ele não tem acepção. Ele poderia começar seu ministério, por exemplo, lá em Jerusalém. É muito melhor começar o ministério em Jerusalém do que em Zebulon e Naftali. É muito melhor você começar seu ministério no lugar que te dá influência, no lugar que é a cidade das festas, da cidade influente, onde o mundo inteiro olha, do que você começar seu ministério num lugar que o povo só fala mal. Não é verdade? É muito melhor você começar o seu ministério numa cidade grande, que você vai ter gente para ir, que você vai ter pessoas para ver, para enxergar o que você está fazendo, do que você começar o ministério num lugar aflito, mas para cumprir, né? Jesus veio cumprir, né, o Antigo Testamento. Para cumprir, ele inicia seu ministério lá naquele lugar desprezado. E pasmem vocês. Vou voltar novamente aqui. Voltar novamente essa. Eu posso dizer que 97% do tempo que Jesus tinha, ele andou por essa região aqui, ó. A Galiléia dos gentios aqui, ó, Decápolis, que era uma 10 cidades gentias. Aqui a Cesareia de Filipe, né? Que era gentílica também. Jesus andou mais por esse lado aqui do que em Jerusalém. Jerusalém, Jesus foi 3 vezes só em Jerusalém. Foi na festa da dedicação, foi para ver seu amigo Lázaro lá, né? Ele foi em Jerusalém primeiro, quase sofreu apedrejamento. Aí ele voltou lá no relato de Lázaro, e depois ele volta lá na sua entrada triunfal, última vez em Jerusalém, para ser morto. Mas foi naquela região, a luz se resplandeceu naquela região. E Isaías está profetizando aqui e se cumpre lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. O texto vai continuar aqui, ó, verso 3. Tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Que alegria é essa? Está falando da alegria do povo que vai receber Jesus, que vai receber a luz, né? A alegria daquele povo ao redor, vendo Jesus curando, ensinando. Então, a alegria desses vai ser maior do que aqueles que exultam, na verdade, maior não, como, né?
a Bíblia está trazendo aqui uma comparação. Como os que se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Então, para um hebreu, o tempo de colheita é um tempo de extrema alegria e o tempo do despojo. O que é o despojo? Quando Israel vai guerrear com outros povos e Israel vence a batalha, há um direito sobre Israel ir no acampamento do exército derrotado e pegar as riquezas, os ouros, as pratas, tudo que é nobre, e trazer para Israel. Então há uma alegria nisso. Então, o receber a luz, né, que vai resplandecer, é uma alegria muito grande daqueles que vão receber a luz, como aquele, né, no dia da colheita e como no dia dos despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga, olha que interessante, tem uma carga aqui, e a canga do seu ombro, que é a vara do castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. O que quer dizer dia de Midian? A pergunta é o que quer dizer o dia de Midian, mas eu vou voltar, né? 5. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Quer dizer, nem calçado de guerreiro e nem capa vai valer nesse dia, né? As armas que Deus nos dá são armas espirituais, tá? Então essa é a ideia. Mas está falando aqui no 4, pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Quando Midian estava oprimindo o povo de Israel, e essa opressão foi quebrada. Olha como que ele compara, né? O jugo de um povo sem o Messias e agora com o Messias. Então, o Messias viria para dar aquele alívio, como foi nos dias de Midian. Midian são os midianitas, né? E se você lembrar com a questão de calçado, capa encharcada de sangue, vai lembrar que o povo estava sendo oprimido pelos midianitas e Deus levanta Gideão, lembra disso? Gideão para salvar, para libertar o povo da opressão dos midianitas, tá? Então essa é a referência que está colocando aqui. Então há um alívio da carga, né? Então o Messias traria um alívio da carga, né? E ele vai trazer, obviamente, é, armas espirituais e não armas materiais. E ele vai concluir assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro é uma palavra, uma expressão só, viu, gente? Então, a ideia aqui é que esse maravilhoso conselheiro é tipo assim, um conselheiro divino. A palavra maravilhoso aqui aponta por um assombroso conselheiro. Então, algo que não é nosso terreno, sabe? Então, a ideia de um conselheiro que é divino, né? Então, é o próprio Deus aqui. Deus forte, né? A ideia do Deus guerreiro, ou o guerreiro divino, um herói divino, né? Então ele tem um valor sobre-humano, ele é forte, ele é capaz de realizar todas as coisas, né? Então esse que está nascendo é um Deus forte. Então, Pai eterno, quando se fala de Pai, tem a ver com fonte, né? Por exemplo, o Satanás é o pai da mentira. Não é que ele é o pai, a gente é o filho da mentira, né? Mas é que a fonte da mentira está nele, né? Então, quando se fala de Pai eterno, né, é que Jesus é a fonte da eternidade, tá? Então, essa é o trocadilho aqui. Então, é, ele é
o ser fonte da eternidade tem a ver com o autor ele ser o autor da vida, né? Então tem essa ideia. E ele é o príncipe da paz. Não há paz fora de Jesus. Eu sempre falo isso. Não há paz fora de Jesus, né? Os governos aí podem fazer suas conferências aí pela paz, mas a verdadeira paz está em Jesus. E o texto vai terminar assim, ó: o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Algumas traduções estão ciúmes, né? E a ideia aqui é esse cuidado mesmo, né? O cuidado que Deus tem com os seus. Deus se importa. Ele se importa tanto que ele enviou o seu único filho. Para quê? Para nos dar vida e vida em abundância, né? Deu para entender esse texto, gente? Muitas pessoas pregam esse texto, mas eles não pegam algumas coisas que realmente é do texto. Então, essa ideia do cumprimento da luz ali naquela região, né? O jugo sendo quebrado, como foi nos dias dos midianitas, né? Quando a luz vier, haverá alívio, porque o Messias vai estar entre nós, né? E esse Jesus que é soberano e fará diferença em nossa vida. Deus cuida. Amém? Sim ou não? Amém. Sim. Amém. Ok, vamos lá. Isaías 53. Isaías 53, gente, é um texto, talvez um dos mais impactantes na Bíblia. Então, se a gente tem um momento de desesperança, é o texto que enche o nosso coração de esperança. Eu posso dizer até que é a síntese da mensagem profética de Isaías. Isaías, ele fala sobre o Messias e aqui está o auge desse Messias. Ele fala desse Messias que vai sofrer. Ele fala desse Messias que traria paz a Israel. Ele fala da aparição, daquele momento de dor do Messias e de glória que havia de vir. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Vamos lá, vamos ler. Isaías 53 diz assim, ó. Tá todo mundo comigo aí? Amém. Sim. Amém. Vamos lá, 53. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ah, eu quero ver o que vocês vão responder nesse texto. Jesus era bonito ou feio, hein? Verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Vamos parar até aqui. Vamos lá, primeira pergunta aqui. Quem creu na nossa pregação? Qual pregação é essa? Então você tem que voltar um pouquinho sua Bíblia. Lá em Isaías 52, dos versos 13 a 15, tá coladinho aí em 53. Precisa ler esses versos. A gente precisa ler esses. Pode falar, Elisângela. Não, encostei sem querer. Beleza. Então a gente precisa Esse, ler. Oi? desculpa. Esses três versículos que vêm antes do Isso. Isaías 53 mesmo começar, eles fazem parte da perícope? No Então, caso, se você for pregar esse texto, sim, sim, faria tá. parte da perícope, né?
A perícope aqui, no caso, é do 52:13 até 53:12, tá? Obrigada. Que está falando é o mesmo assunto. Então vamos lá, no 13, do 52:13, o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não havia ouvido. É essa pregação, a pregação sobre o servo sofredor, sobre o sofrimento e glória do servo do Senhor. É sobre essa pregação de um Messias que iria sofrer, mas iria ser é, é, exaltado. Perceba, ó, olha o versículo 14. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem. Quando isso aconteceu, gente? Na crucificação? Na crucificação. Não perca isso de vista. Imagina Isaías, sei lá, 700 anos antes, né, de Cristo, profetizando a cruz, né? E ele está falando assim, ó, ele estava desfigurado porque ele apanhou tanto que ele estava desfigurado que nem parecia um homem. Quem creu nessa pregação? Aí os judeus vão falar assim, não, o Messias que eu acredito não é esse que vem para morrer assim. O Messias que eu acredito é um Messias forte, como Davi, né? Começa a perceber as distorções teológicas dos judeus? É esse tipo de Messias que Isaías está comunicando para aquela comunidade, para Israel. Então perceba, quem creu na nossa pregação, naquela pregação lá? Ninguém vai crer, ninguém vai crer naquela pregação. Ou só Isaías creu e escreveu, né? Mas ninguém deu crédito. Ninguém vai dar crédito naquela pregação. Essa pregação de um Jesus que está na cruz, com o rosto desfigurado por ter apanhado, é uma pregação de menosprezo. É uma pregação que é rejeitada. Quem poderia acreditar num Messias que sofreria? Não, o judeu não. Nós estamos sofrendo há tanto tempo e agora a iminência de um império babilônico vindo, e você ainda vai falar que o Messias, que é a minha esperança, vai vir morrer dessa forma. Não tem condição nenhuma, não. Quem acreditaria que o enviado de Deus haveria de ser desprezado? Ninguém, né? Mas o Messias, o texto vai dizer assim, a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando fala de braço, a palavra, vou até escrever do lado aqui, braço no hebraico aqui é a palavra zeroá. É forte braço de Deus intervindo nas questões da humanidade. Deus, mesmo assim, Deus vai manter Jesus na cruz, porque é a intervenção para que venha realmente a salvação. A expressão indica exatamente essa ação decisiva de Deus, operando livramento, dando salvação. É isso que está acontecendo aqui. E o texto vai dizer assim, ó, no 2: foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Ele cresce numa terra seca, uma terra árida, né? Estéril, lugar de iniquidade, né? Não apresentava formosura, majestade, essa é a ideia aqui do texto, né? Quando olhamos para eles, não vimos beleza alguma para que o desejássemos. E aí, eu quero a opinião de vocês. Jesus tinha beleza ou não? Ele era feio? O texto está falando que Jesus era feio? Eu acredito que na concepção deles do Messias que eles esperavam, a aparência de Jesus não seria adequada, não se encaixaria
naquele perfil de Messias que eles tinham em mente, que eles aguardavam. Mas o que Mas que não tem a tinha ver a aparência com a missão? eles esperavam um rei, né? Um rei que se apresenta bem vestido, de posses, né? De Mas será riquezas. que é isso que o texto está falando? Ah, Qual aí pregação que está sendo rejeitada aqui? Qual é a A pregação? morte, a crucificação. A morte e a crucificação. E quando se fala que não tem beleza, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, não vemos beleza alguma para que o desejasse. Está falando de quê aqui, gente? Qual a situação? Eu acho que eles estavam esperando um Davi, igual você falou, forte, um homem forte. sim, essa questão também. Um homem forte que fosse tipo Sansão, assim, aquele cara que Eu ia vou ler de carregar. novo. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo. Vou ler de novo. Sofrimento e glória do Senhor. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele. Eu estou vendo Jesus, à vista dele, ó. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem. Eu estou vendo alguém na cruz que não parece mais homem por ter apanhado tanto. E a sua aparência não era dos filhos dos homens. Quer dizer, ele tá quase um animal, de tão desfigurado que está. Ele causará temor a muitas nações. Aqui já é um outro ponto. E aí no 2, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejasse. O que que esse texto está falando? Ah, tá falando de quando ele estava na cruz, Exatamente. que ele estava Exatamente. tão feio, não parecia Exato. humano. Exatamente. É isso aí. A gente precisa entender isso, que o povo fica falando isso muito. Ah, Jesus é bonito, Jesus é feio. Aquela situação da cruz, independente se ele era o Messias ou não, Nádia, para o judeu, aquela figura, aquela imagem da cruz, aquela imagem de alguém que nem parecia homem, como diz o texto, desfigurado, aquela imagem não tinha beleza nenhuma, e não tinha mesmo, tá entendendo? Ah, então, Aquela, na realidade, o versículo não remete a uma formosura, assim, vamos pôr como não, normal. eu Esse é o entendo, sofrimento dele na cruz. A porque todo o contexto se passa na cruz. Eu nunca ia pensar nisso. Todo o contexto de Isaías 52, 53 se passa. É por isso que é bom fazer as exegeses do texto. Ali é a cruz, é o ponto ápice da glória do Messias, mesmo que ele está sofrendo, mas é um ponto ápice. Porque o 13 vai falar: o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Mas na cruz começa o sofrimento. E na cruz, o pessoal olhava e a vista, né, olhando para ele, o seu aspecto era tão desfigurado que nem parecia um homem. Não tinha formosura nem beleza. Quando a gente olhava para ele, não via beleza alguma que fazia que a gente desejasse ele. Aqui o contexto é Jesus na cruz. Não era se ele era o Messias ou não. Não era se ele fez isso ou não em vida. Ali é aquele ponto ápice. O capítulo 53, por isso que eu falei antes. O capítulo 53 é o capítulo que resume todo Isaías, que resume toda a vida do Messias. É o ponto ápice. É ele na cruz. Pode falar, Elisângela. Você já falou que eu ia falar. Eu ia falar sobre isso mesmo, que essa desfiguração, essa formosura que eles falam, é Uhum. justamente dele ali, que olhava para ele, estava tão sofrido que a gente não via mais Jesus, né? Aham. Então, era esse até porque a gente já tinha comentado sobre isso. Aham, exatamente. Então, é exatamente nesse
nesse contexto que as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, é esse aí que é o rei dos judeus? Então, naquele momento, ele não tinha nada de glória ali. Ele era desprezado, ele não era levado a sério, né? E, e é exatamente isso. O contexto ali tem a ver com a cruz. Tem a ver exatamente com aquilo que Jesus veio fazer, que é morrer na cruz. Ok? Sim ou não? Deu para entender, gente? Deu sim. Ok. Verso 4. Deu, sim. Beleza. 4 a 9. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, perceba que o contexto é a cruz, viu, gente? Então, não tire Jesus da cruz nesse texto aqui, não, viu? O contexto é cruz mesmo. 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então aqui o versículo 9, né, tá falando, ele morreu, né, junto com ladrões, né, deu-lhe sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, né, o José de Arimateia, que pegou seu corpo ali para cuidar. Mas o ponto desses versículos aqui é o 4, 5 e 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, consideradas aflitos, ferido e oprimido. Mas ele levou ferido por causa das nossas transgressões, esmagado pelas nossas maldades. Quer dizer, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso pecado levou Jesus à morte, não foi? Ele levou sobre si as nossas transgressões. Então, todo o nosso pecado fez com que Jesus fosse para a cruz. Sim ou não? Sim. Sim, sim. Ok. Quero falar uma coisa aqui que eu acho que para alguns vai chocar. Eu queria que vocês abrissem a câmera, porque eu quero ver as reações de vocês. Não é outro trabalho, não, né? Não, eu quero só ver a reação de vocês. O texto vai dizer, no 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte: o nosso pecado levou Jesus para a cruz. Quando você peca, você pediu perdão, mas o seu pecado levou Jesus para a cruz. Isso aqui é um ponto. A sua enfermidade também levou Jesus para a cruz. Quando eu oro assim, Deus me livra da gripe e eu saro, levou Jesus para a cruz. Oração no início. Por isso que eu falei para me lembrar. Quando a gente ora para Deus nos curar de algum mal, nós estamos jogando Jesus para a cruz.
Então, quando fala lá que as nossas doenças levaram Jesus para coisa, é literal, é de forma Exatamente. literal. E eu provo para você de forma literal. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Nós estudamos na célula esse versículo. João capítulo 11. Vou falar o contexto. O contexto é a ressurreição de Lázaro. O contexto é a ressurreição de Lázaro. E presta atenção, por isso que eu quero ver as expressões, tá? E o texto vai dizer assim, ó, João capítulo 11, vamos ver a partir do 30. 31. Então os judeus que estavam na casa com Maria o consolavam. Vendo levantar-se e às pressas sair, seguiram-na, pensando que se dirigia no sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando e também os judeus que o acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou: Onde o puseste? Respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia também ter evitado que esse homem morresse? Jesus, compadecendo profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta, com uma pedra na entrada. Ponto. Presta atenção. Maria chega, ele chora e percebe que a gente está em João. João quer exaltar o Deus divino. E João escreve no intuito de revelar Jesus como um Deus divino mesmo, como um Messias divino. Então, quando você vai no grego, essa parte aqui que Jesus chorou é um choro de indignação. Por que indignação? Porque a morte não foi planejada por Deus desde o Éden. A morte, ela entrou por causa da corrupção humana. Então, a ideia é que Jesus chora pela indignação, né? E, obviamente, que a gente aponta, né, a questão do se compadecer, mas é, em João tem esse apontamento por essa indignação. Aí você sabe que Jesus ressuscita Lázaro. Percebe? Maria está aos pés de Jesus chorando. Aí você vai para o capítulo 12 de João, e o capítulo 12 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo, de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, os haveria traído, disse: Por que esse bálsamo foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava, né, que nela se colocava. Então Jesus respondeu: Deixa ela em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Então, vocês estão entendendo? Jesus deu tudo o que ele tinha para ressuscitar Lázaro. Maria dá tudo o que ela tinha, porque sabia que Jesus ia morrer. O que isso quer dizer? Quando você ora para Deus curar uma dor de cabeça, quando você ora para Deus curar alguma enfermidade, você está lá, ó, com seus braços fortes jogando Jesus para a cruz. E ainda bem que ele fez isso, né? E ainda bem que isso ocorreu, para nos dar vida
e vida em abundância. Vocês estão entendendo, gente? Isso quer dizer que há muitos pregadores falando assim, ó. Eu vou lá, oro e a pessoa é curada. Ir lá, orar, tem que ter a capacidade de sugar a enfermidade para ele. Assim que Jesus curava. É isso que está acontecendo. Você só é curado da sua enfermidade porque ele tira a enfermidade de você e coloca nele. É por isso que ele foi para a cruz. Tá entendendo o que Isaías está falando aqui? Tá entendendo a realidade da cruz? Às vezes a gente pensa só na parte superficial da cruz, aquele momento, mas, cara, quando eu oro pedindo que meu pai fosse curado, eu estou jogando Jesus para a cruz, velho. Quando eu oro por uma pessoa que está enferma, cara, se isso não for libertador para você, quando você entende que a sua oração de cura joga Jesus na cruz, faz com que Jesus morra. A sua oração é capaz de matar Jesus. Olha só que doideira, velho. A sua oração de cura é capaz de empurrar Jesus para a cruz. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz paz. Ó, olá. O castigo. Oi? E o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Claudinei, Aquilo que nos cura e nos traz alívio. O mal estava sobre ele. Pode falar, Elisângela. isso é forte demais. Na verdade, dá um sentimento assim, de certa forma, meio que pesado, né? Por exemplo, quando eu Sim, oro, pedindo para tirar uma dor, eu estou falando com Jesus assim, pega essa dor e leva para o Senhor, exatamente. É isso aí. cura essa pessoa, ela pega essa enfermidade que ela está passando assim, pega ela. Então, Uhum. para ele, Imagina no momento da cruz. Imagina agora no momento da cruz. Há, sei lá, 2000 e pouquinho anos atrás. Naquele momento, tenta imaginar o texto de Isaías agora falando que aquele cenário não tinha beleza nenhuma, era sangue. Ele estava desconfigurado, ele apanhou. Ele estava totalmente desconfigurado, ele não tinha beleza nenhuma. Ali cheirava sangue. Jesus apanhou muito antes e está apanhando até agora. Ele pede água, a galera dá fel para ele, né? Ele não tem um momento de paz nem na cruz. Opa, mas peraí. Eu tento imaginar Jesus na cruz. Peraí. Ah, peraí. A enfermidade aqui que Claudinei pediu para curar pode vir sobre mim. A enfermidade aqui que a Nádia pediu para curar pode vir sobre mim. Eu vou morrer por isso. E é por eles. Aquilo que tirou a Monique há muito tempo do sério, aquela enfermidade está sobre mim agora. Pode que seja curado, Monique. Tá ligado, gente? Se isso aqui não é forte, a gente lê às vezes superficial. Mas, cara, isso aqui é grandioso, velho. É por isso que o capítulo 53 de Isaías é um capítulo assim, cara, tremendo, velho. A gente é Verdadeiramente. Oi? a gente nem chega ali no limitinho da superfície, né? Não, Porque velho. a vida li esse versículo com imaginando numa intensidade tão Exato. Exatamente. pesada, porque se você for pensar, é pesado, é sofrido. a Nádia está pondo superficial. Eu não vou nem dizer superficial, na verdade, a gente só lê como se lê um livro qualquer com uma história qualquer, não nenhuma. Porque os pecados, a gente fala assim, a gente pede perdão e Deus perdoa meus pecados, tal. Mas a gente não tem esse entendimento com a enfermidade. A gente não tem essa profundidade com a enfermidade.
Porque a enfermidade, assim, a gente está tendo sempre. Deus, tira minha gripe, Deus, tira minha gripe, Deus, tira minha gripe. Tá, eu tô tirando, eu tirei aqui, ó. É o que tá me levando para a cruz, velho. Então, todo momento ele está sofrendo, porque em todo momento tem alguém pedindo para ele tirar, para curar, para sarar. É exatamente esse momento da cruz que não tem beleza. É exatamente esse momento da cruz que não tem formosura. Olhava para ele alguém desconfigurado. Ele sofreu por você. Professor, Pode eu falar. acho que entendermos desta maneira seria melhor porque nós estaríamos, de verdade, a direcionar a nossa oração a Jesus. Porque Exato. se nós não entendermos neste sentido, não parece orarmos no Espírito. É verdade. É verdade. Porque não é só você orar e a pessoa curar. Não é só Jesus orar e o Lázaro ressuscitar. Lázaro ressuscitar implica em levar Jesus para a cruz. E Maria soube disso, porque Jesus deu o máximo dele, que é a própria vida na cruz por Lázaro. E ela está ali dando o seu melhor, aquilo que ela tinha mais precioso. Se um dia ela veio aos pés de Jesus chorando, agora ela vem aos pés de Jesus agradecendo pela morte da cruz. É exatamente isso. Ressuscitar Lázaro implica em mandar Jesus para a cruz, né? Então não é apenas assim, eu tenho o poder de curar, e alguns pregadores vão falar isso, né? Eu tenho dom de cura. Tem mesmo. Então vai lá, cura lá aquela pessoa e faz com que a doença daquela pessoa vá para a sua vida. Tem mesmo. Tá entendendo? É assim, esse texto é tremendo, gente. Esse texto é para ficar marcado mesmo, porque é um texto que ficou marcado na história, né? E vamos só terminar. Queria entrar no capítulo 61, mas a gente vai entrar amanhã no 61. Mas só terminar aqui essa parte, então, dos versículos 10, né? Até o versículo 12, vai dizer assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Presta atenção nessa expressão, hein? Contudo, me falem como é que está na sua tradução aí. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida até a morte, foi contado com os transgressores, mais uma vez, né, os dois ladrões da cruz, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, assim, esse versículo 10, a cena aqui é de morte mesmo. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, né? Em algumas traduções está tipo assim, o prazer, Deus teve o prazer de purificá-lo de seu golpe, né? Então dá uma ideia assim, agradou-se de esmagá-lo, né? E na verdade, gente, a ideia aqui desse texto é o prazer de Deus está em cumprir seu propósito. A ideia aqui é que o texto, ele não é um texto negativo, de morte, agora vão lá esmagar, Deus se agradou em esmagar. O texto aqui, ele não tem esse aspecto negativo, mas sim de que Deus está feliz porque o Filho foi até o fim no propósito de salvar o mundo. Gente, eu vou até escrever isso. Deus está feliz porque
o Filho foi até o fim no propósito de salvar o, o mundo. Então, esse versículo 10 em diante vai falar exatamente sobre isso. O Messias será elevado pelo fato dele ter passado por tudo isso. Ele será engrandecido porque ele será engrandecido, seu nome está acima de todo nome, exatamente porque ele passou pelo sofrimento e ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Ok? E a gente então conclui aqui o capítulo 53, essa perícope. E amanhã nós vamos iniciar no capítulo 61, tá? O último capítulo de Isaías, porque ele tem algumas questões bem importantes para a gente entender o Novo Testamento. E é isso. Amém, gente?